Fala, patriotas de todo o Brasil! Como é que tá vocês? Tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre algumas notícias muito interessantes e relevantes do fim de semana. Dentre elas aí a Globo sendo indiciada por racismo nas suas novelas. Já vamos mostrar para vocês. Flávio Dino querendo prender aí um rapaz que chamou ele de ladrão. E dentre outras situações, parlamentares venezuelanos, inclusive, dizendo que os índios são deles, olha só. E muito mais. Muito interessante, assista esse vídeo até o final, que você ajuda muita gente. Como tu sabe, nós não pedimos Pix nem nada, você ajuda muito, clicando aí embaixo, deixando, né? E também levando esse vídeo adiante, tá bom? E vamos começar com as nossas notícias. Ministério Público aponta TV Globo foi conivente com racismo. Depois vocês podem procurar aí a notícia mais completinha no Google, mas eu vou resumir aqui para vocês. Acontece que durante a gravação de uma das novelas aí da TV mais odiada do Brasil, a TV mais hipócrita, a TV mais mentirosa, a TV que tá o tempo todo falando dessa pauta, né? Essa pauta tão importante, e é uma pauta importante mesmo, né? Para nossa nação aí, a gente tem que combater esse tipo de discriminação, mas dentro dos seus bastidores, vários atores falaram que sofreram e muito com esse tipo de discriminação dentro da própria Rede Globo. E o que aconteceu foi que eles procuraram aí a Rede Globo, empresa aí para explicar, ó, está acontecendo isso, isso e isso. E não foi um, parece que foram vários atores aí, provavelmente coadjuvantes, né? Que procuraram e disseram que diretores e tudo mais estavam aí cometendo esse tipo de discriminação. E a Rede Globo fez o quê? Nada. Não fez nada. Todo dia uma hipocrisia diferente. Todo dia falando sobre o assunto e não sei o quê. Porque a Globo só fala sobre esses assuntos quando ela tenta pegar o assunto e dar um jeito de vincular o Bolsonaro. Dá um jeito de vincular a direita. Você está entendendo? E isso é uma mentira, porque nós não somos assim. O povo brasileiro é um povo multicultural e todas as culturas têm que ser respeitadas. Porém, a Globo só fala disso quando o intuito é prejudicar a direita, prejudicar alguém. A Globo não se importa com esses tipos de minorias ou qualquer coisa nesse sentido. E aqui está mais uma prova aí. E não é a primeira vez, tá? Se vocês forem procurar, vocês vão achar muitos podres aí dessa rede de televisão falsa, que só dá notícia falsa, mente, estraga e polui a mente das pessoas. Hoje mesmo eu falei, o Bolsonaro ele é odiado tanto pela Globo quanto pelo PT e tantas outras, né? Político velho, raposa velha aí, porque ele fez o povo abrir os olhos. Hoje, o povo está mais preocupado com a eleição do Senado do que com o Brasil na Copa. O povo está mais preocupado com o que os políticos estão fazendo com a nossa nação do que com a porcaria do Big Brother Brasil, não é mesmo? Então, minha galera, esse é o motivo do ódio deles. Eles perdem audiência para a cultura podre e lixo e o Bolsonaro abriu os olhos das pessoas. E eu continuo com esse trabalho, porque eu acho que o brasileiro tem que ficar politizado. Politizado, sabendo a verdade, mudando cultura, nosso país vai ser muito melhor. E continuando falando da Globo, dá uma olhada nessa notícia aqui. Urgente. Criado para divulgar dados sobre o Covid, consórcio de veículos de imprensa chega ao fim. Entenda. O entenda deixa para mim. Eu vou explicar para vocês. Lá no meio, né, da crise sanitária que nós enfrentamos, o governo estava divulgando dados diários. Acontecia que muitas vezes os números eles demoravam para vir dos próprios estados por causa do boicote, toda aquela história de vacina, de bibipi, papapó. Bom, aquela história toda que vocês já sabem. Aí a Globo, com o intuito de acabar, ou como eu acabei de falar, de dar um jeito de atrelar ao Bolsonaro uma situação que estava no mundo inteiro, começou a divulgar aí, né? Criou esses veículos de imprensa para divulgar todos os dias os dados. Aí passava durante jogo de futebol, passava antes de jornal, passava no meio de novela, de toda forma para mostrar e dar um jeito de vincular aí ao governo federal, ao governo Bolsonaro, tudo isso que estava acontecendo no Brasil. Pois bem, o intuito era divulgar, era informar, será mesmo?
Será mesmo que no Brasil, de Lula, já tem aí um número bem elevado, né, de pessoas que estão sofrendo aí com a doença, mas não tem mais interesse de divulgar? Ou seja, aqui ó, criado para divulgar dados sobre a Covid. Não, criados para derrubar o Bolsonaro. Agora que eles já deram um jeito aí de ganhar a presidência da República, simplesmente acabou o interesse de informar o povo sobre como está a situação, não é mesmo? Falar que o Lula disse que a Covid foi uma coisa boa, pouco divulgaram. Mas daí começaram a pegar cortezinho de vídeo do Bolsonaro aqui, situaçãozinha aqui, situaçãozinha aqui. Não falaram que o Brasil foi um dos países que mais vacinou, não falaram que o Brasil foi um dos que primeiro vacinou, não falaram nada. Deixaram um bando de boca aberta aí que não procura, né, saber a verdade, buscar realmente saber se aquilo que está sendo falado na imprensa é verdade, acreditar aí que o Bolsonaro era o responsável por tudo que aconteceu no Brasil. É a hipocrisia que a gente vai denunciando dia após dia. Pessoal, eleição do Senado, tenho ótimas notícias. O placar está assim, ó, 34-32 e 15 senadores estão indecisos ainda entre Pacheco Lula ou Marinho Brasil. Gente, a gente precisa fortificar, falta 2 dias aí, a quarta-feira, a votação aí para a eleição do Senado. Então você que ainda não fez, vai lá no Twitter, lá na página e manda uma mensagem aí para o senador que você votou aí do seu estado, ou algum senador do seu estado, diz, ó, a gente está confiando em você e eu comprometo com vocês que assim que passar quarta-feira eu vou pegar todos os nomes de todos os senadores que votaram a favor do Marinho e aqueles que votaram contra, para mostrar para vocês quem não pode se reeleger. Essas pessoas que votarem aí a favor do Pacheco, votar no Pacheco é votar no Lula, votar no Pacheco é votar em Alexandre de Moraes, no fim das liberdades, é um homem frouxo, é um cara que não faz um trabalho mínimo digno, e esse cara precisa rodar. Eu sei que tem muito mineiro que votou no Pacheco aí, acabou elegendo ele, mas a gente entende que do outro lado era Dilma Rousseff, né? Então, então o mineiro ficou aí numa encruzilhada. Mas a gente vai trabalhar e eu tô muito confiante de que nós vamos ganhar essa eleição do Senado, que talvez seja a eleição mais importante desde aí, né, das eleições presidenciais. É a eleição, com certeza, a mais importante e uma chance muito grande que a gente tem. E esses números estão aumentando graças ao nosso querido Jair Messias Bolsonaro. Olha aqui, ó, Bolsonaro entra em cena e aliados falam em virada contra Pacheco. Então aqueles que falam que Bolsonaro não sabe articular, que isso, aquilo, o homem nem no país está e está conseguindo aí reverter os votos, trazer os votos para o lado do brasileiro, e o brasileiro tem cada vez mais mostrar sua força, porque o poder emana do povo. E nós mostrando força, nós vamos derrubar esses canalhas aí. Gente, agora olha esse absurdo aqui. Ministro de Lula usou 5 milhões do orçamento secreto para asfaltar estrada que dá acesso à sua fazenda. A propriedade do parlamentar do União Brasil também tem uma pista de pouso para um avião particular e um heliporto. Então, gente. Ai, ai, durante a eleição era, porque era orçamento secreto, porque não sei o quê, porque sigilo de 100 anos, aí o Lula vai lá e bota até a festa da posse no sigilo de 100 anos. Aí você descobre que o tal do orçamento secreto, que tanto batiam, quando você começa a abrir as caixinhas, você começa a ver que tudo que era envolvido com corrupção, enfim, tudo aquilo que é ilegal, quem realmente está fazendo, usou desse dinheiro para fazer algo ilegal, é o pessoal ligado ao Lula, é o pessoal ligado ao PT. Você não viu falar de um deputado de direita que usou o dinheiro do orçamento secreto para, né, ter algum tipo de benefício pessoal. Não. O dinheiro que foi enviado pelos nossos deputados, os nossos senadores, foram para os municípios, para a paz, para comprar remédio, para hospitais e muito mais. Eu sei porque eu venho fiscalizando, eu entro muito nos portais de transparência. Agora,
todo o dinheiro que entrou no bolso de petista foi parar em algum tipo de desvio, inclusive para asfaltar uma estrada de chão que liga apenas a fazenda do ministro da Comunicação, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo que esses caras fazem tem corrupção no meio. Isso não tem exceção. É cleptocracia. Eles têm a corrupção como um modelo de governo para conseguir aprovar projetos, para conseguir mentir para o povo, para conseguir manipular a imprensa para fazer campanha para o povo, para pegar dinheiro da Lei Rouanet e encher os bolsos de artista aí para convencer os trouxa a fazer o L. É isso, é corrupção em cima de corrupção. Se não há corrupção, não há governo do PT, não há governo de esquerda. E agora, quem denuncia tem que calar a boca. Quem critica, eles querem calar a boca, querem processar quem criticar. Inclusive, olha só, Flávio Dino é chamado de ladrão e registra ocorrência após ser xingado em prédio em Brasília. E aí diz a matéria, descontrolado, o morador xingou o Dino de ladrão e ofendeu o segurança que acompanhava a ocorrência. Enfim. Cara, o cara tá envolvido durante, acabei de falar, a nossa crise sanitária, onde fizeram uma CPI para descobrir o que o Bolsonaro tinha feito de errado. A CPI não deu em nada, absolutamente nada, a tal CPI do circo com Simone Stepp. Mas a CPI não quis investigar, por exemplo, o consórcio Nordeste, onde o governador Rui Costa, na época governador da Bahia, hoje ministro da Casa Civil de Lula, comprou milhões, mais de 50 milhões de respiradores que nunca chegaram numa empresa que vendia uma tenda do consórcio Nordeste, que também estava quem? Flávio Dino. E eles não podem ser criticados. Não foram investigados. Lutaram para fazer as tais licitações, ou melhor, não ter licitações para compra. Conseguiram, com aval de quem? Do STF. Aí todos os escândalos de corrupção e desvio durante, a pandemia, que eles acharam que iam botar Bolsonaro, os de direito. Você não viu problemas assim em estados como Santa Catarina, você não viu problemas assim, praticamente nenhum estado governado pela direita. Mas lá no consórcio Nordeste, lá nos estados governados pelo PT, é corrupção, corrupção, corrupção. Não dá para achar que isso é coincidência. Não dá para achar. E agora tá aqui, querendo prender mais um. Semana aí, uns 15 dias atrás, ele queria prender o pessoal da Rádio Guaíba de Porto Alegre, uma excelente rádio, inclusive, que eu ouço muito e aconselho vocês a ouvir, sintonizar aí pela internet. Chamou ele de comunista obeso e disse que é muito estranho um comunista ser obeso, porque com o que ele come podem alimentar umas 5 famílias. Mas não é engraçado, gente, por favor. Não é engraçado. E aí agora ele já quer prender, quer retratação, quer tudo. Esse é o tipo de liberdade pregada pelo pessoal da esquerda. Esse é o tipo de coisa que eles se dizem defender e tudo mais. Então não é mais novidade, mas eu tô aqui realmente para mostrar para vocês como que esses caras estão agindo. Agora dá uma olhada nessa. Esses dias atrás eu fiz um vídeo mostrando, expliquei toda a situação em relação aos indígenas e Yanomamis lá e tudo mais. Mostrei que existia sim uma possibilidade de eles serem venezuelanos. Passou alguns dias, muitos seguidores meus chegaram e disseram: Rony, compartilhei teu vídeo e botaram uma tarja de que o vídeo é falso. Pois bem, parlamentar venezuelano diz que Yanomamis desnutridos vieram ao Brasil de seu país. Quem tá falando isso eu só tô passando a notícia, gente. É um parlamentar da Venezuela. Um parlamentar da Venezuela diz isso. Mas os fatos, checadores aqui no Brasil, gostam de falar que não. É falso, tu não pode falar. Tu não pode, no caso, como eu fiz no último vídeo, nem levantar o questionamento. Então tá aqui, ó. O cara tá falando, mas talvez os fatos checadores vão dizer que é falso. Porque o próprio parlamentar venezuelano disse que sim, o país dele está enfrentando uma situação assim e existe uma grande possibilidade. Ele está afirmando, mas eu estou dizendo que existe uma grande possibilidade desses índios terem vindo da Venezuela. Agora, e a Pepa? A Pepa Joyce Helsman, traidora, mulher que
bateu, falou mal do Bolsonaro, vestiu vermelho, foi fazer campanha com o PT. Ela que tinha milhões de votos quando estava com o Bolsonaro, aí fez 13 mil votos apenas na última eleição aí. E agora, dá uma olhada, Joyce Helsman ainda faz caça às bruxas para entender e tentar descobrir, né, o motivo de perder a eleição. Meu Deus, ela ainda não entendeu o motivo dela perder a eleição. Ela é uma inútil, uma mentirosa, uma traidora, alguém que o povo brasileiro depositou o voto de confiança e acabou que se perdeu no caminho, achou que era maior que o Bolsonaro, achou que era maior que o patriotismo, achou que ela estava certa. Esse é o caminho dos traidores, gente. Esse é o caminho dos traidores. Esse é o Brasil. O Brasil não perdoa. Esquerdista que vota esquerdista, ele sabe que os caras são corruptos e votam neles porque são iguais. Agora a direita não perdoa. Basta um deslize, meu amigo. Basta um deslize. E essa aí afundou a vida política dela de uma vez por todas. E a gente está tentando entender. Oi, o que será que aconteceu? Vai ver se eu tô na esquina. Tu não se elege nem pra síndica de prédio. Tu, Simone Step, Frota e muitos outros aí. Se eu fosse citar o nome, passo 1 hora de vídeo só falando dessa galera que nunca mais vai conseguir sequer o voto da família para qualquer cargo que dispute. Para finalizar o vídeo, eu quero falar sobre um absurdo que eu deixei para o final do vídeo, exatamente porque é uma situação polêmica. Um juiz, não vou botar reportagem aqui, tá? Porque senão vai que, né? Mas um juiz, né, que ele é gay, enfim, não tem problema nenhum com isso, mas abriu um processo seletivo e proibiu a inscrição de candidatos heterossexuais. É isso mesmo que você ouviu. Não pode. Se você ou seja, já está excluindo aí cristãos, já está excluindo um monte de gente. Primeiro que isso aí, em primeiro lugar, é de uma intolerância absurda. Segundo que isso é discriminatório. É discriminatório. E terceiro ponto, qual que é o intuito dele de apenas selecionar estagiários ou, sei lá, servidores que tenham esse tipo de orientação? Qual que é o intuito? Tu tá selecionando um profissional para trabalhar contigo ou tu tá querendo saber por que, de qual forma que a pessoa faz, né, tem sua vida particular? Eu queria entender, o cara é juiz, cara. Essa é a decadência moral absurda que a nossa sociedade está vivendo. Eu poderia dizer que é do Brasil, mas a gente vê isso acontecer no mundo inteiro. Há poucos dias, uma matéria aí sobre um casal também. Casal não, né? Uma dupla, mas que são casados e tal. Tinham uns filhos adotivos que, enfim, ofereciam os filhos para os amigos e é difícil, eu não posso nem falar de forma clara sobre isso aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando. Por que isso a mídia não faz uma matéria? Por que a Globo sobre isso não chega lá e faz, né? Igual tá fazendo aí documentário de Flor de Lis. Que o documentário de Flor de Lis, embora tudo absurdo que ela fez e a gente é repugnante, a intenção é vincular o Bolsonaro. O documentário lá que a Globo fez lá do policial Gabriel Monteiro é repugnante o que ele fez, que ele errou? É. Mas a intenção deles é vincular o Bolsonaro. Agora, por que sobre essas situações não tem nem notícia? A gente tem que procurar e tal, não tem notícia. Não falam nisso. Por quê? Porque é um progressismo pregado com uma ideia de mudar e enfiar cultura debaixo da nossa goela. Isso a Globo não fala. Sobre os casos de racismo na própria emissora, a Globo não fala. Não é mesmo? Isso ela esconde de nós. Mas eu não escondo. Eu tô aqui para mostrar para vocês. Forte abraço, ótima segunda-feira. Deus abençoe, tamo junto e até o nosso próximo vídeo.